Olá, internautas! Eu sou a Inise Vidigal e você vai assistir agora uma entrevista com Fábio Feldman, ex-deputado federal, ambientalista, advogado, administrador, que veio aqui em Belém participar de um evento justamente da pauta ambiental, né? Que foi o Junho Verde do governo do estado. Conta pra gente a tua agenda em Belém. Olha, eu vim aqui para dois eventos. Eu vim para esse que é no Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi com a Secretaria do Meio Ambiente, aqui a Secretaria Estadual, e vim para um evento também muito importante do Tribunal de Contas do Estado do Pará, porque eu estou trabalhando muito sob a liderança do Júlio Pinheiro do Amazonas, no engajamento dos tribunais de contas de todos os estados brasileiros e Tribunal de Contas da União, para monitorar e fiscalizar a aplicação da legislação e políticas públicas de meio ambiente. Então, eu vim para esses dois eventos e especialmente para esse evento do Tribunal de Contas. Também tive a oportunidade hoje de ter uma conversa com o governador Helder sobre a COP que vai se realizar aqui em Belém. Pois é, você é lá de São Paulo e a gente sabe que tem uma repercussão internacional, tem uma importância nacional também muito grande, né? A confirmação de Belém como sede da COP30 em 2025. O que isso representa para a Amazônia, para o Brasil? Eu queria que você fizesse assim, uma explanação mais profunda nesse contexto da pauta ambiental que tende a ganhar muito, né, com a confirmação desse evento aqui. Olha, as COPs, Conferência das Partes, da Convenção de Clima, são e se realizam a todo ano o evento mais importante sobre o tema do clima e do aquecimento global. Elas se realizam todos os anos, desde 1995, a primeira delas, e é quando o mundo se reúne para discutir esse grande desafio que é o aquecimento global. E o fato de se ter uma COP no Brasil já sinaliza que o Brasil está querendo voltar a ter o protagonismo e a liderança que já teve desde a realização da Conferência do Rio em 92. Então, quer dizer, o Brasil, nos últimos anos, no último governo, perdeu liderança. O Brasil, de certa maneira, ficou numa posição muito constrangedora, porque abriu mão da liderança, questionou, inclusive, a existência da mudança do clima. O Brasil quase saiu do Acordo de Paris. E você realizar essa conferência no Brasil é a sinalização que o Brasil quer voltar à liderança. Realizar em Belém, no Pará, tem um significado simbólico da importância da Amazônia. E eu diria que mais, eu acho que o Pará será, durante 2 semanas, o centro do mundo na questão ambiental, que é muito importante. Quer dizer, é uma enorme oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Eu digo o Brasil, os paraenses e os brasileiros de maneira geral. E o mais curioso é, como você falou, né, a Conferência das Nações Unidas para discutir as mudanças climáticas, ela acontece todos os anos em vários lugares do mundo, mas sempre tocando no assunto Amazônia, sem nunca ter vindo aqui, né? Acho que vai ser uma grande oportunidade de conhecer não só a Amazônia, mas o povo da Amazônia, a realidade local, descobrir, enfim, que também existem cidades, metrópoles, como Belém, por exemplo, que é grande, é cheia, é uma selva de pedra cercada de muito verde, né? E também temos indígenas e etc. Né? Acho que vai ser uma oportunidade muito interessante. Mas em termos de investimento, a gente também já está vendo alguns anúncios importantes, né, do governo federal e do governo estadual. Ontem, por exemplo, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente teve uns anúncios muito importantes, né, do governo Lula. Então, ele anunciou, por exemplo, a ampliação dos hectares, né, de áreas de conservação em 3 milhões de hectares. Eu acho que isso aumenta o cerco jurídico em torno também dos desmatadores, né? Qual a tua avaliação sobre isso? Que importância tem esse anúncio específico? Olha, só fazer uma observação, quer dizer, a COP se realiza quando o país oferece. Quer dizer, não é a ONU que escolhe, são os países que se oferecem para sediar. E realmente o Brasil já podia ter feito isso antes, porque a Argentina já sediou 2 COPs de clima. E o Brasil nunca, o Brasil sediou a Rio 92, a Rio +20. E, portanto, quer dizer, eu acho que estava faltando ao Brasil sediar uma COP. E o simbólico da Amazônia
eu acho que ele é importante porque a gente está falando de clima, mas a gente não pode esquecer que, primeiro, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, contínua. 2, que a mega biodiversidade do planeta está na Amazônia e nos biomas brasileiros, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Cerrado. Então o Brasil tem uma vocação para essa liderança, mas eu acho que fazer aqui significa muito. E também no que você colocou, quer dizer, quando o país realiza uma COP, ele sabe que ele será a vitrine do mundo. E para você ser a vitrine do mundo, você tem que estar bem no filme. Quer dizer, o Brasil, no caso específico da Amazônia, tem que combater e reduzir o desmatamento, que é o que nos torna um dos grandes emissores de gases de efeito estufa do planeta. E o Brasil pode mostrar o que ele está fazendo e o que ele pode fazer. Eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, o mundo fala em desenvolvimento sustentável desde 92. Quer dizer, quantos anos se passaram, e acho que os governos, de maneira geral, e as empresas devem muito a esses temas, que apesar de tudo que se fala sobre mudança do clima, as emissões continuam aumentando, e os cientistas estão demonstrando que nós estamos vivendo perigosamente, nós estamos na beira do abismo, e com muita dificuldade, eu falo humanidade, e com muita dificuldade de agir. Então, acho que foi importante a reunião de ontem no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, com a ministra Marina e outras personalidades. Esse anúncio de ampliação de unidade de conservação é importante. O anúncio de retomar o combate ao desmatamento também foi muito importante, mas eu quero insistir, quer dizer, eu estou vendo... Estou muito esperançoso que o Pará seja a grande estrela no sentido de mostrar coisas positivas do Brasil, potencial do Brasil liderar a bioeconomia, esse tema do mundo. Enfim, e ontem foi o trailer, quer dizer, algumas coisas importantes, não é tudo, mas acho que é uma sinalização política fundamental. A gente tem o presidente Lula tendo que investir na governabilidade no Congresso Nacional, né? Tendo que se aliar a alguns partidos que eram aliados à extrema-direita, né? A gente não sabe mais agora como é que eles estão se reposicionando, né, nesse novo cenário, para ele poder garantir a governabilidade. Isso traz alguns efeitos, né? Porque a gente sabe que no Congresso a gente tem representantes do agronegócio, a gente tem representantes em certa medida, defensores de interesses do garimpo ilegal, dos desmatadores e inclusive da questão das reservas indígenas, né? De forças econômicas que querem avançar sobre essas terras. Então, a gente teve recentemente a questão da aprovação do marco legal, né? Que, contrariando a própria Constituição, reconheceu como terras indígenas só o que estaria, em tese, ocupado a partir de 88, né, que é o ano da Constituição. Como que você viu isso? E o Lula teve uma outra derrota também importante, que foi a questão da medida provisória dos ministérios, né, que tiraram alguns poderes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Então, a principal força, né, dos povos indígenas da Sônia Guajajara seria a questão da demarcação das terras indígenas, que foi tirada da pasta dela nesse momento. Essa medida provisória que foi aprovada no Senado, com um texto que passou na Câmara, mas que alterou a medida original, né, do governo Lula, vai voltar para o Lula para uma sanção ou não? Você acha que a COP ela pressiona para que a gente consiga reverter algumas dessas decisões do Congresso, nesse momento em que o Lula ainda não tem essa aparente governabilidade? Com certeza. Eu acho que o risco que você está colocando, Denise, claramente os nossos temas virarem moeda de troca política. Quer dizer, na tentativa de alcançar a maioria, em nome, entre aspas, da governabilidade, se abrir mão desses temas que você mesmo colocou. Em relação ao marco temporal, eu queria dizer o seguinte: eu fui deputado constituinte, participei da elaboração da Constituição, houve uma tentativa de colocar o marco temporal na Constituição, na Constituinte, até eu junto com uma série de deputados, mas foi uma emenda assinada por mim, nós retiramos
o marco temporal. Quer dizer, naquela época se pretendia o marco temporal dos índios, usava a expressão fixos, em 88, e não aculturados, porque se queria se fazer uma distinção. Então, eu acho que essa aprovação de um projeto de lei na Câmara que cria o marco temporal vai contra a Constituição de 88. Eu acho que é inconstitucional. Conclusão, vai para o Supremo Tribunal. Aliás, vai não, está no Supremo Tribunal Federal, e eu, pessoalmente, acho que o Supremo vai considerar inconstitucional a tentativa no marco temporal. As outras iniciativas também, quer dizer, eu mesmo que trabalho com a Mata Atlântica, como você falou, nós tivemos aí uma mudança numa medida provisória que será vetada ou foi vetada pelo Lula, que restringe a lei da Mata Atlântica no que ela tem de importante. Mas eu acho o seguinte, eu acho que se a gente tiver capacidade de conversar com a sociedade, eu acho que esse é o desafio do ambientalismo, eu acho que a gente consegue mobilizar a sociedade em favor do que você colocou. Quer dizer, quem beneficia o desmatamento da Amazônia? O crime organizado. Crime organizado ligado à grilagem de terra, crime organizado ligado ao desmatamento e ao garimpo ilegal. Então, quer dizer, eu acho que a sociedade brasileira não se beneficia com isso. Então, a gente tem que ter capacidade de mobilizar a sociedade brasileira e pressionar o parlamento. Inclusive, eu, que fui deputado, eu acho que para a próxima eleição nós temos que ampliar a bancada de gente ligada aos nossos temas, que eu acho que é fazer um esforço para isso. Eu fui, quando eleito, o único deputado ligado ao meio ambiente, com uma plataforma de meio ambiente, mas nós criamos uma frente suprapartidária muito importante. Então, acho que tem que retomar a conversa, o diálogo, e o governo não pode hesitar em defender os nossos temas. Quer dizer, o Lula, no caso da Mata Atlântica, vetou, ou vai vetar, eu não sei exatamente, eu não li o Diário Oficial que estou aqui, e o problema é o Congresso não derrubar o veto. E nós temos toda uma pauta preocupante. Você perguntou para mim sobre agrotóxico, pesticida. Você tem o PL do veneno no Senado já aprovado na Câmara. Você tem a Lei Geral do Licenciamento aprovado na Câmara e no Senado. Então, existem muitas medidas que estão no Senado. Eu espero que ele tenha a capacidade de mudar. E mais do que isso, tem a questão do Supremo. O Supremo tem decidido que a Constituição de 88 tem que ser respeitada na área de meio ambiente, no caso do marco temporal, no 231, que é o capítulo dos índios. Eu queria, assim, só que você pudesse trazer uma memória para a gente, só para as pessoas entenderem melhor o que é o marco temporal. Porque você como fundador da SOS Mata Atlântica, uma pessoa que milita há muitos anos, você legislou nessa área há muitos anos, principalmente pelos anos 80, 90, né? A gente estava conversando ainda há pouco sobre a história da lei dos agrotóxicos, porque eu me lembrei do governo Bolsonaro que aprovou um monte de agrotóxicos, né? E, de repente, a gente não sabe, nesse momento, como é que é possível voltar, pelo menos, ao patamar que nós estávamos antes, que já não era o ideal, né? Mas eu queria tratar com você, especificamente nesse momento, no marco temporal, né? Em termos de hectares, de tamanhos de terras, a gente está falando de que diferença? O que consta no marco temporal a menos do que os indígenas deveriam, por direito, ocupar no Brasil hoje? Você tem esses números? Quer dizer, deixa eu dar um quadro da Constituição de 88, artigo 231, que trata dos índios. Ele reconhece aos índios o usufruto dos recursos naturais. E é importante se assinalar que reserva indígena é território da União, não é dos índios. Os índios têm, na verdade, o usufruto dos recursos naturais, inclusive de acordo com a cultura indígena. Um exemplo aí é uma lei que proíbe o uso de transgênico, plantio de transgênico em reserva indígena. Tem uma lei que proíbe. O que a Constituição disse? A Constituição disse, os índios que, através de laudos antropológicos que provarem que eles habitavam no estilo indígena, isso é porque pega uma área enorme do Brasil, que é o território Yanomami, que é a fronteira com a Venezuela,
A área é enorme porque os índios migram de uma área para outra. Os índios, na cultura indígena, é diferente da nossa. Aqui você, Inise, mora acho que em Belém, então teu domicílio é em Belém. Para o índio não funciona essa lógica. Os índios migram por territórios muito grandes, vão mudando. Então, a Constituição reconheceu esse direito e determinou, inclusive, a demarcação das áreas indígenas em 5 anos. Se a Constituição de 88, em tese, as áreas indígenas teriam que ter sido demarcadas em 93. Mas antes da Constituição de 88, o Estatuto dos Índios, que foi promulgado no regime militar, ele é de 73, ele deu 5 anos, ou seja, pelo Estatuto dos Índios devia ter sido demarcado em 78, não foi. Vem a Constituição de 88, dá mais 5 anos, seria 93. E não foi, primeiro, porque uma certa fragilidade da FUNAI, a FUNAI é uma instituição relativamente frágil, e segundo, porque muitas vezes você, por exemplo, ainda tem no Brasil povos que não estão identificados. Inclusive tem toda uma polêmica. A expressão correta são povos não contatados. Então, se eu tenho um povo não contatado, eu sei que esse povo existe, não sei qual é o tamanho daquela população. Quer dizer, acho que você deve lembrar uma imagem, você não deve lembrar que você é muito nova, que era uma imagem, uma fotografia em que um índio lança uma flecha sobre um helicóptero, sobre um avião, que ele vê o avião, isso na Amazônia, e ele atira contra o avião. É uma foto, quer dizer, digamos assim, clássica. Então, a demarcação sempre será permanente no Brasil em função de povos não contatados. Agora, a demarcação, eu quero insistir, não é o que as pessoas imaginam. Você tem que provar que os índios estavam lá, que eles têm uma cultura em relação àquele território, sabem usar aquele território. Uma vez provada, a União tem a obrigação constitucional de demarcar. Então, quer dizer, nós não conseguimos, infelizmente, depois de quase 30 anos, que é 93, demarcar as terras indígenas. Então, quer dizer, e algumas delas estavam em processo de demarcação e foram interrompidas no governo passado. Inclusive, eu sempre questionei isso. O presidente da República, ele jura a Constituição no ato da posse e tem que cumprir a Constituição, o que não aconteceu no governo passado em relação aos direitos indígenas. Então, o problema do marco temporal é que ele não está na Constituição e ele, na minha opinião, retira o direito dos índios em relação ao que a Constituição de 88 estabelece. Não sei se eu fui claro ou não. Sim. E eu queria saber também, os povos indígenas, eles, hoje o governo Lula tem uma responsabilidade que se torna ainda maior, né, com a questão da COP, né? Como é que não vai dar resposta, né, aos anseios internacionais nesse momento, né? Fica muito difícil, né, não resolver a questão do marco temporal nesse momento, né? E aí, se a gente puder mudar um pouquinho de assunto... Você me permite um comentário? Claro. Quer dizer, eu vou te dar um comentário do como, quer dizer, o que acontece, como é importante a realização de eventos desse porte no Brasil e nos outros países. Eu vou citar o exemplo da Conferência do Rio, a ECO 92. A Conferência do Rio se realizou em 92 e, dada a importância que o mundo dá à questão indígena, houve no governo Collor a demarcação do território Yanomami, que era um tema extremamente candente, aliás, voltou a ser agora, em função do que nós assistimos, tal. E é interessante, né, porque aqui eu tenho até que, por uma questão de justiça, fazer menção ao Jarbas Passarinho, que foi governador do Pará, foi senador constituinte, teve um papel muito importante de avaliar o capítulo dos índios, isso de alguém que veio do regime militar. E foi no período do Collor, quando o Passarinho era ministro da Justiça, que se demarcou o território dos Yanomamis. Por que eu estou citando isso? Uma das razões foi a realização da Conferência do Rio no Brasil. Quer dizer, a área Yanomami foi praticamente demarcada às vésperas, não de semanas, da realização da Conferência do Rio, porque o governo brasileiro queria dar uma satisfação à comunidade internacional. A COP
aqui no Brasil também eu acho que ela exerce o mesmo papel, que é o país, na verdade, se preocupar em mostrar que ele é um país que busca o desenvolvimento sustentável, preserva a mega biodiversidade e, nesse caso, o direito dos indígenas e a diversidade cultural do país. E em relação, eu queria que você comentasse uma polêmica recente aqui também, que movimentou o Brasil, a questão da Petrobras, né? Petrobras quer realizar estudos de exploração do petróleo aqui na costa, né? Aqui na costa do Amapá, na foz do Amazonas, e o Ministério do Meio Ambiente não autorizou, não concedeu a licença ambiental para a realização desses estudos. Inclusive, hoje eu vi uma nota que a Petrobras estava comunicando a retirada da sonda, que iria usar e tal, pareceu assim uma forma de pressão, né? E teve um rebuliço muito grande, né? O governador a favor do projeto. Os governadores, né? Os governadores, né? A ministra do Meio Ambiente contra, e uma pressão muito grande sobre o IBAMA, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Denise, você faz perguntas fáceis para mim, né? Você acha? Mas, enfim, eu acho que, primeiro, essa questão da exploração desse potencial de pré-sal aqui na região, ela leva a uma questão que é uma questão que o Brasil, a sociedade brasileira, vai ter que decidir. Quer dizer, o combustível fóssil, o petróleo, é o grande responsável pelo aquecimento global. Quer dizer, número um, se você perguntar para qualquer cientista ou para nós, qual é a grande causa do aquecimento global? Queima do petróleo, combustível fóssil. Quer dizer, os cientistas no mundo inteiro têm indicado, sem dúvida, que nós temos que abrir mão do combustível fóssil. Quer dizer, então isso coloca um desafio para o mundo, que é substituir o combustível fóssil. Quer dizer, o Brasil, inclusive, a matriz energética é uma matriz energética que é considerada um bom exemplo, com uma participação muito grande da hidroeletricidade. Então, acho que a primeira questão, Enise, que você me faz, é a questão que a gente tem que fazer para a sociedade brasileira. Quer dizer, como a sociedade brasileira se vê diante do fenômeno do aquecimento global. Quer dizer, é uma decisão extremamente difícil. Só para te dar uma referência, eu fui candidato a governador para ajudar a Marina em 2010. E eu propus, na época, um plebiscito sobre o pré-sal na costa do Brasil, inclusive em São Paulo. Só para te dizer, eu já achava que uma decisão dessa envergadura tem que ser uma decisão debatida com a sociedade. Obviamente, isso não ocorreu. Então, eu acho que tem uma questão preliminar. Aí a questão é complexa, porque muitos países, quer dizer, a própria Noruega, que é um dos grandes financiadores do Fundo Amazônia, a Noruega é um país exportador de petróleo. Não sei se. Então, quer dizer, então eu acho que o contexto o mundo tem que abrir mão do combustível fóssil, os países não estão abrindo como deveriam, o clima. O aquecimento global está se acelerando em função disso, com consequências graves. Inclusive, lá em São Paulo, a gente teve o problema de São Sebastião. Choveu num dia 800 milímetros, a maior chuva registrada na história do Brasil. Aqui a Amazônia sofreu secas e o resto, Recife, com problemas, desastres naturais. A agricultura, inclusive brasileira, pode sofrer com o aquecimento global. Quer dizer, com a mudança de regime de chuvas, enfim. Quer dizer, o aquecimento global está aí para valer. Então, o Brasil tem que decidir o que ele quer. Quer dizer, é uma decisão do Brasil querer ou não explorar esse petróleo. No caso do IBAMA, eu acho que o IBAMA analisou por algumas perspectivas que são legítimas, quer dizer, nós tivemos aquele derramamento de petróleo na costa brasileira, você lembra que até hoje ninguém explicou de onde veio o petróleo, foi um problema seríssimo, comprometeu o turismo em alguns estados do Nordeste, atividade turística, que é importante. Então, eu acho que a questão do ponto de vista técnico, a viabilidade ambiental do empreendimento, aí o IBAMA tem que ter uma decisão técnica, mas o que fazer com o pré-sal dessa região, eu acho que é uma decisão da sociedade brasileira em relação às futuras gerações.
Quer dizer, não acho que é trivial, não acho que é fácil. Não é fácil porque você tem aí um PIB potencialmente enterrado na Foz, quer dizer, que todo mundo vê como uma perspectiva de geração de renda, arrecadação de tributos, mas, por outro lado, você tem um problema do aquecimento global, que, na minha opinião, é um grande desafio da humanidade no espaço, que tem muito pouco tempo para agir. Então, acho que essa discussão foi aberta agora com essa decisão do IBAMA, e tem que ser uma discussão que eu nem acho que quero insistir. Não acho que é uma decisão deste governo Lula, necessariamente do Congresso. Acho que a gente tem que puxar esse debate e colocar para a sociedade brasileira para ela decidir o que ela quer. Os empresários, né, o setor industrial, o setor empresarial como um todo, acaba fazendo uma comparação justamente com o Rio de Janeiro. Você citou bastante a Eco 92 por coincidência, e o Rio de Janeiro tem justamente uma exploração de petróleo nesse nível, né, com perfuração em mar. E a Petrobras sempre garante que tem alta tecnologia para fazer com segurança e tal. Porque, basicamente, a preocupação do IBAMA, eu imagino que seja com o possível vazamento, né? O que isso representaria na Foz do Amazonas, um dos principais rios do planeta, assim, em termos de magnitude, né, de riqueza ambiental, o fato de estar na Amazônia, para onde iria, né, se acontecesse alguma coisa, né, fatalmente aqui o Pará está do lado do Amapá, a gente seria o primeiro a ter um problema ambiental. Mas, voltando à questão da comparação com o Rio de Janeiro, os industriais falam muito que a exploração do petróleo lá trouxe um desenvolvimento econômico muito importante para o Rio de Janeiro. Você acha que isso aconteceria também aqui em Belém? Nesse momento, a sociedade tem que decidir o que é mais importante, uma exploração com segurança ambiental ou uma riqueza econômica mais imediata? Você acha que o dilema é por aí, né? Vamos discutir segurança. Vamos lembrar o que aconteceu no Golfo do México. Não sei se vocês lembram, um grande desastre no Golfo do México, que era uma exploração também no Golfo, e que pela empresa britânica British Petroleum. E ali você teve um vazamento, que foi um problema de uma válvula, e aquele vazamento teve não sei se os ouvintes ou as pessoas que estão me vendo lembram, teve um impacto gigantesco o Golfo do México, e tinha passado, inclusive, houve depois uma crítica por toda uma avaliação de riscos. Quer dizer, eu volto ao pré-sal do litoral carioca, mesmo paulista, tal. Quer dizer, quando eu chamei aquela ideia do plebiscito, eu disse: imagina o que aconteceria na costa de São Paulo, litoral, na costa do Rio e com a própria cidade do Rio de Janeiro, se houvesse um grande vazamento de óleo. Então, quer dizer, o risco é muito grande. E eu quero insistir naquele derramamento de petróleo que ocorreu em 2020 ou 2019, não foi isso? Que teve um grande comprometimento. Então, quer dizer, eu acho que essa discussão da segurança é um risco que também não acho que deveria ser do IBAMA. Acho que é um debate com a sociedade de saber quais seriam os impactos em relação a isso. Uma consulta pública, você está defendendo? Eu estou falando o plebiscito, o referendo, porque isso permite que os dois lados debatam. E essa questão de segurança, vamos citar um exemplo que não é da área de petróleo, mas o exemplo do Japão, de Fukushima. Todo mundo achava que as usinas de Fukushima, lembra disso? Tinham maior segurança, e olha o impacto que foi o desastre de Fukushima, em que japoneses que têm uma tradição e um acúmulo de conhecimento, de engenharia, cometeram erros grosseiros que causaram aquele vazamento lá do reator, quer dizer, e não previram tsunami, enfim. Então, eu acho que tem que haver um debate com muita serenidade e tranquilidade em relação a isso. Eu quero insistir nisso, não acho que é trivial, entendo um pouco, quer dizer, aqueles que vislumbram nesse potencial de exploração, geração de riqueza a curto prazo, enfim, mas eu também me identifico muito com aqueles que se preocupam com o aquecimento global
e com os riscos ecológicos são enormes. Quer dizer, um vazamento nessa região pode causar um desastre para a biodiversidade marinha da região, quer dizer, fatal. Pode ser uma coisa, quer dizer, devastadora. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu até acho que a gente deveria também discutir isso na perspectiva internacional. Quer dizer, o Brasil abrindo mão desse petróleo ou deixando de lançar esse carbono na atmosfera poderia colocar essa discussão diante da comunidade internacional, que eu quero dizer, os países não estão abrindo mão do combustível fóssil e estão destruindo o clima no planeta. Quer dizer, isso é um assunto que vai em toda a COP, a questão dos combustíveis fósseis, com muita dificuldade de enfrentamento. Inclusive, a COP desse ano é nos Emirados Árabes. E o presidente da COP é ligado à empresa de petróleo. Agora, eu acho que é uma decisão difícil, mas eu acho que tem que levar em conta todas as questões, nós e as futuras gerações, e não acredito em risco zero. Não existe risco zero. Entendi. E agora, voltando um pouco mais para alguns temas mais corriqueiros de crimes assim, ambientais na Amazônia, né? A gente tem a questão dos desmatadores, a questão do garimpo ilegal. Por exemplo, recentemente, ontem, saiu uma notícia que o Elon Musk, o dono do Twitter, né? Ele tem uma empresa chamada Starlink, e ele teve aqui ano passado no Brasil com o governo Bolsonaro prometendo que ia trazer internet para 19 mil escolas do Brasil, e na verdade só trouxe para 3 do Amazonas, e a internet dele está bombando entre os garimpeiros ilegais, inclusive trocando informações para driblar a fiscalização, né? E aí, como é que a gente consegue enfrentar essa força crescente, né, que está na floresta, em lugares de difícil fiscalização? Então, por exemplo, com a volta do governo Lula, foi retomada também uma medida muito importante, que eu considero muito importante, a questão da destruição do maquinário, né, dos desmatadores ilegais, dos garimpeiros ilegais, nas operações, né, em que ocorrem o flagrante. Como é que você vê isso? Isso realmente é fundamental para o enfrentamento dessa crise? Você acha que essas medidas novas anunciadas pelo governo ontem, que não são só da questão de ampliar a área de conservação ambiental, mas de tentar reflorestar, fazer um embargo em metade das áreas devastadas ilegalmente, você acha que isso aí vai dar uma solução? Isso tende a fortalecer realmente uma fiscalização na Amazônia em prol da conservação? Olha, Inês, primeiro, quer dizer, vou começar pelo garimpo ilegal. Quer dizer, há 20, 30 anos, na década de 80, o garimpeiro era um sujeito que vinha do Nordeste ou de outra área do Brasil, e ele era um indivíduo que não estava ligado à organização do crime como está hoje. Quer dizer, você citou aí o caso de destruição de equipamento. Lembra daquelas balsas no Tapajós? Sim. Cada balsa daquelas, R$2 milhões. Quer dizer, carregadas de toras enormes. Exatamente. Então, hoje, quer dizer, primeiro, eu acho que o desafio é compreender, combater e desmantelar o crime organizado. Quer dizer, e destruir equipamento mesmo. Tem que destruir equipamento, porque isso é um impacto econômico nesse crime que trabalha com isso. Houve uma medida em relação ao ouro muito importante, que eu acho que se acompanhou aí, que foi até uma medida do Supremo, que era a ideia de havia uma lei, inclusive da época da Dilma, que criava a presunção da boa-fé do garimpeiro. Ele vendia e tinha a presunção que era de boa-fé. Isso caiu por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, você esquentava o ouro. Na verdade, e hoje, sem a presunção da boa-fé dos garimpeiros, é mais fácil a rastreabilidade desse ouro. Ou seja, você tem um conjunto de medidas que você tem que tomar para combater, quer dizer, as várias modalidades de crime que são organizadas pelo crime organizado, que é o garimpo. Quer dizer, alguém está comprando esse ouro
de quem está extraindo esse ouro. Aliás, em relação ao garimpo, tem a questão do mercúrio também. Grande parte desse mercúrio que é utilizado também entra no Brasil ilegalmente. E foi detectado, só te interrompendo rapidamente, foi detectado recentemente alguns estados com peixes contaminados além do permitido, né, pela legislação, que podem causar doenças aí na população. Eu até aqui, eu vim com o Júlio, que é do Tribunal de Contas do Amazonas, e eles fizeram um trabalho exatamente de contaminação de mercúrio, quer dizer, nos peixes lá no Amazonas, e teve uma doença lá que chama da urina negra também, que urina preta. Da urina preta, o nome da doença já... que também que é em função de atividades ilegais, enfim. Então, acho que o que o governo tem que fazer, talvez não tenha tempo. Entender, compreender como se organiza esse crime organizado e combater desmantelando o crime organizado. Aliás, muitos deles estão associados ao tráfico internacional de drogas, quer dizer, sai o ouro, entra drogas, enfim. Mesmo no assassinato que fez 1 ano ontem do Dom Phillips e do Bruno Pereira. E do Bruno, parece que tem ligações internacionais ali no comando da morte deles. Então, eu sempre digo, durante muitos anos a gente foi acusado, eu falo os ambientalistas, de militar contra a soberania brasileira em relação à Amazônia e tal. Quem hoje milita contra a soberania brasileira é o crime organizado, não respeita o Estado não existe, o Estado não está presente. Então, acho que são uma série de medidas que têm que ser feitas. Você falou da tecnologia, de fato, a tecnologia, na minha opinião, se tornou e foi colocado no plano de combate ao desmatamento. Com satélite, com drone, dá para você ter uma fiscalização muito maior, inclusive da implantação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que foi determinado pelo Código Florestal, a legislação florestal de 2016, até hoje não foi implementado no Brasil. Quer dizer, então, agora o outro lado também usa de tecnologia. O IBAMA deixou, durante um determinado momento, de divulgar, quer dizer, algumas informações que ajudavam, na verdade, os desmatadores a fugirem das fiscalizações, porque o IBAMA detectava, quer dizer, aonde eram os focos de desmatamento, e isso certamente levaria, como levou em muitos casos, a combate a operações. E daí o pessoal do desmatamento usava as mesmas informações do IBAMA, mesmas imagens para fugir. Agora, eu acho o seguinte, o Estado brasileiro tem condições de atuar, o poder público brasileiro tem condições de atuar, mas tem que ter vontade política para atuar. E como eu estou dizendo, quer dizer, não só em relação à grilagem, com o uso de satélite e drone você pode trabalhar na questão fundiária do Brasil. Grande parte do desmatamento são terras da União, dos estados, terras devolutas. O que precisa, Início, é vontade política e capacidade estratégica de se organizar. O que você acha da mineração na Amazônia? Olha, depende de que mineração a gente está falando, né? Eu acho que a mineração organizada, eu acho que ela... não vejo problema, não sou a favor de mineração em terra indígena, acho que não é necessária, mas a mineração, eu acho que ela pode gerar receita, postos de trabalho, arrecadação. Eu não sou contra a mineração, acho que a mineração pode ser muito útil. Agora, eu lembro que eu vim ao Pará há 2 meses atrás, e uma das discussões do garimpo ilegal é que tinham pessoas que registravam lá um CPF com vários pedidos de lavra no mesmo CPF, ou seja, não é um indivíduo, é um indivíduo que usa o CPF para um conjunto de lavras. Então, acho que o que a gente precisa é organizar isso, quer dizer, e no caso do garimpo você tem um problema, inclusive, do mercúrio. O mercúrio, aliás, para você ver essa questão do Congresso, eu tenho um projeto de lei que proíbe o mercúrio de 1990, está em regime de urgência na ordem do dia na Câmara faz 20 anos. Quer dizer, então, você tem que...
Quer dizer, tem que combater isso. A atividade econômica pode ser sustentável dependendo da atividade econômica. Não é o caso do garimpo. Agora, no caso da Amazônia e de outros biomas, até a bioma da Mata Atlântica, quer dizer, a ilegalidade é muito problemática. Por exemplo, eu estou muito envolvido na defesa de um maior primata brasileiro, ele chama muriqui, tem 1,50 m e tal, tem poucos indivíduos. E o que a gente está assistindo lá em São Paulo? Caça do muriqui no litoral norte de São Paulo. Caça. Quer dizer, a 2 horas da cidade de São Paulo, a caça desse macaco muriqui que está ameaçado de extinção. Quer dizer, aí eu acho que o Estado brasileiro tem que se municiar, e a tecnologia é importante. Voltando aos tribunais de contas, acho que o Tribunal de Contas pode exercer o que o Ministério Público exerceu há 30 e poucos anos atrás. Eu cito o Ministério Público porque eu fui advogado das vítimas da poluição de Cubatão, quando as crianças estavam nascendo sem cérebro. E a lei não me permitia entrar, nem o Ministério Público entrar contra as indústrias poluidoras de Cubatão, não havia esse instrumento. Daí tem uma lei, chama a Lei dos Interesses Difusos 85, a Constituição, e dá à sociedade civil, ao Ministério Público, esse poder de buscar o judiciário no combate ao descumprimento da legislação ambiental. Eu acho que se os tribunais de contas do país inteiro entenderem que patrimônio não é o prédio, não é o edifício, não é se a licitação dessa mesa foi ou não bem feita, mas é o patrimônio ambiental, é a biodiversidade, é a fauna, a flora, é a qualidade dos rios. Eu acho que o Tribunal de Contas, eu estou citando isso, pode ser o Ministério, representar o que o Ministério Público foi lá atrás. Por que eu estou falando isso em relação à tua pergunta? Nós temos que criar uma melhor governança ambiental no Brasil. Leis, de maneira geral, nós temos. Eu defendo como a Constituição determina, uma lei para o bioma, uma lei para a Amazônia, uma lei para o Pantanal, para a Serra do Mar, que não é para os Pampas, enfim, porque eu acho que o Código Florestal é uma lei única para um país muito diferente, com muitos biomas, com características importantes. Mas o fato é o seguinte, Anise, temos que desenhar uma governança ambiental que garanta a efetividade da legislação e punição aos infratores. Eu, por exemplo, fui para Manaus ano passado, a convite do Júlio, que está aqui, e eu saí de lá perplexo. Todos os igarapés, todos os igarapés de Manaus, foi o Júlio que me levou, cobertos de lixo, de PET. Todos, não era um. Daí, ele é muito meu amigo, o meu programa foi visitar lixão. Só que o lixão não se chamava lixão, era um aterro sanitário, que era um lixão, desceu o caminhão de lixo, o povo que vivia no lixão disputou com os urubus o caminhão de lixo. Denise, isso tem que acabar no Brasil. Lei tem uma lei que chama Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Tem Secretaria de Meio Ambiente? Tem Secretaria de Meio Ambiente. Está sendo suficiente para combater, quer dizer, esse descalabro que é a má gestão de resíduos sólidos no Amazonas, mas em Belém não é muito diferente, em São Paulo algumas situações também são irregulares. Não, então a gente tem que repensar e colocar atores que tenham capacidade de garantir a implementação e efetividade da legislação. Acho que dá para a gente ficar por aqui, né? Tá ótimo. Poderia só encerrar falando para a gente, ou trazendo uma lembrança bacana do Camilo Viana, que foi nosso mais famoso ambientalista aqui no estado do Pará. Você estava me contando há pouco, antes da gente começar a entrevista, que você teve uma convivência com ele na Constituinte. Conta um pouquinho do que vocês aprontaram no Congresso para conseguir aprovar as pautas ambientais. Você falou muito bem. A grande referência à época da Amazônia era o Camilo. E o Camilo era uma pessoa muito engajada. O Camilo era muito carismático e muito presente. Então, por exemplo, como foi a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, eu fui o único deputado eleito com a bandeira ambientalista. E daí, na verdade, nós organizávamos alguns eventos em que a gente trazia ambientalistas
para pressionar os constituintes. E o Camilo esteve presente em todas as manifestações que a gente organizou. Também, quando eu tinha dúvidas sobre alguma questão aqui específica da Amazônia, para quem eu ligava? Para o Camilo. Quer dizer, então, o Camilo, eu acho que o Camilo era um pouco mais velho que eu, mas foi uma geração que contribuiu muito no que pôde, quando o tema de meio ambiente não estava presente. Não dá para esquecer que quando o Camilo começou a falar de Amazônia, do meio ambiente, esse tema não estava na agenda mundial, que só veio alguns anos depois. Eu diria para você que não é saudades do Camilo, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é lembrar o exemplo e a referência que o Camilo foi para o Brasil, para a Amazônia e para gente como eu, que via no Camilo uma grande referência, um exemplo. Obrigada, tá, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Até.